Fala galera, Papo Categoria dessa semana tá no ar, nesta quarta-feira, logo depois que o Vitória venceu. Então o clima tá mais ameno, mas a gente está aqui hoje com o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Paulo Catarino. Paulo, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado, e a gente prazer, aqui no bar vai falar um pouco de política. Vai sair um pouco do campo, a gente vai falar do futebol também, é claro, mas a gente vai falar de política, vai falar de coisa séria, porque por mais que um bar seja só de resenha, se trata de assunto sério também. Então, mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo ao Bar Futebol Clube. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. É um projeto que está estourado aí na cidade. É um prazer estar falando com vocês e falando com a torcida do Vitória. Bom, para a gente começar, é o seguinte: democracia no Brasil é jovem. No Bahia é jovem também. E o Vitória vem com a democracia caçula. E os resultados dentro de campo, nesse início de Série A, não foi nem um pouco do que o torcedor imaginava. E acaba recaindo sobre a democracia, inclusive com burburinhos de pedidos de impeachment para Ivan de Almeida. Como é que está a situação política do Vitória no meio dessa confusão do futebol? É o que você falou, a democracia do Vitória ela é recente. Nós fomos a chapa escolhida para romper com o status quo que existia no Vitória, né? Um status de monopólio, de uma gestão onde você não tinha discussão, e a gente chega para romper isso. E a democracia é isso, a democracia é você colocar nas mãos do associado do clube o destino do Vitória. E a gente está vivendo isso agora, né? É tudo muito recente. Nosso Conselho Deliberativo, nosso Conselho Fiscal está convivendo agora com esse projeto, né? Ivan de Almeida vem para dar sua contribuição. A gente está falando de 4, 5 meses de gestão. A gente está avaliando, todos nós estamos avaliando. E aí a gente tem que deixar esse processo amadurecer. É uma construção que vai acontecer ao longo do tempo. Ô Paulo, você é o presidente do Conselho Deliberativo e a gente colocou lá o card quando você vinha para cá, a gente pediu para os seguidores formularem algumas perguntas para você. E muita gente perguntou coisas que não fazem parte da realidade. O Conselho não define, por exemplo, coisas do futebol, por exemplo. Então, a gente gostaria muito que você explicasse até para o pessoal o que é que o Conselho Deliberativo faz e como ele é formado. Então, seria legal você explicar até para que as pessoas entendam melhor a função do Conselho lá dentro do Vitória. Só para ilustrar essa pergunta de Fabinho, tem uma pergunta do nosso seguidor, do underline Matheus BL Cavalcante, perguntando por que, né, não vou falar aqui, mas por que desgraça vocês trouxeram o Cleiton Xavier e Paulinho colocando a culpa em você? Só, diga logo assim, não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver com isso, meu amigo. É verdade. O Conselho Deliberativo, eu costumo dizer, para simplificar, é o órgão legislativo do clube. Você tem um conselho diretor, que seria o executivo, o conselho deliberativo e o fiscal, que é o poder jurídico, judiciário, vamos dizer, que aprova as contas, que faz análise de gestão, né? O conselho deliberativo ele vai dar as diretrizes do clube. Todas as matérias mais importantes, relevantes da história do Vitória, da instituição, elas são resguardadas pelos conselheiros, né? Hoje, com a reforma do Estatuto, a Assembleia Geral é o maior órgão do Vitória, né? Que ela é soberana, ela é dos associados. São quantos conselheiros hoje em dia? Atualmente, porque nós fomos eleitos ainda na vigência do Estatuto Antigo. Então, pelo Estatuto Antigo, você tinha 200 efetivos e 70 suplentes. Uhum. Com a reforma do Estatuto, que foi uma bandeira da nossa campanha, eu particularmente me coloquei como condutor disso aí, conseguimos unir todas as lideranças do clube, chegamos a um denominador comum, com muito esforço. Nossos conselheiros fizeram um trabalho brilhante para chegar a um AGE que todo mundo saiu satisfeito, todo mundo saiu contemplado. Então, a gente traz essa novidade para o Vitória, de modo que o Conselho Deliberativo hoje é um órgão muito importante. Veja que antigamente a história do Conselho do Vitória era um conselho que você vinha junto com o Conselho Diretor. Então todos ali, teoricamente, apoiavam as decisões do presidente. Novamente. Mas não vou dizer isso, mas assim, era uma coisa mais, você bota as pessoas que você tem mais afinidade. Hoje,
Esse conselho já é um pouco mais heterogêneo, porque nossa chapa ela convergiu de grupos de vários tipos de pensamentos que no final era transparência, democracia e profissionalização, profissionalismo. Né? Esses são os 3 pilares da nossa gestão, do nosso Conselho Deliberativo. Mas dentro desse universo de pessoas tem pensamentos das mais variados possíveis. E aí o pessoal fica me questionando se isso... Eu acho isso fantástico. Acho isso fantástico porque é isso que engrandece o clube. Qualquer gestor do Vitória, a partir desse momento, desse marco de reforma do Estatuto, ele vai se sentir incomodado na cadeira, não vai se sentir confortável ou com carta branca para fazer o que quiser. A Ivan hoje já tem essa sensação, ainda que nosso conselho seja de uma chapa só, mas veja que já existe uma situação de fiscalização, de combate, de correntes contrárias, de correntes contrárias, de cobrança. Agora, o que eu tenho defendido sempre, vamos fazer isso de maneira tranquila, institucionalmente, preservando a estabilidade do clube. Porque nosso papel também como conselheiro é blindar o futebol, é blindar a gestão para trabalhar. A gente também não quer criar o caos, mas também não queremos ser passivos. Pois Paulo. E aí, o seguinte, depois dos resultados do início do Campeonato Brasileiro do Vitória, se criou um movimento muito grande. Sempre nos pareceu, desde que a gestão do Ivan começou, que há uma instabilidade interna no Vitória que acaba sendo exposta para quem está fora. E aí chegou ao ponto de circular um pedido de impeachment por alguns conselheiros, colhendo assinaturas. E aí, eu, leigo, no aspecto do Estatuto, na matéria do Estatuto do Vitória, o que é que precisa ser feito para que isso virasse algo palpável, o impeachment virasse algo real? Porque muitas vezes isso vai no afã de uma insatisfação, vai colhendo, é natural. Agora, o que é que Ivan teria que ter feito? Porque até agora é uma má administração no futebol, né? Mas não isso é motivo para ser empichado, vamos chamar assim, para ser tirado do poder, e o risco que isso pode trazer para a democracia? É isso. A democracia ela é muito jovem. Todos nós estamos aprendendo com esse movimento. Nossos conselheiros, 90% vieram da torcida, da arquibancada. E é normal que esse sentimento ele aflore nesses momentos de resultado ruim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que preservar a instituição do Vitória. Imagine eu, como presidente do conselho, se eu fosse estimular que movimentos políticos ou um ambiente político extracampo, atrelado a resultados que não sejam satisfatórios dentro de campo, pudesse interferir numa destituição de presidente. Não ia sobrar um presidente do Vitória. Não é só Ivan de Almeida, não. Quem quer que entrasse decorrente de um movimento desse, ia ter uma instabilidade de gestão absurda. Mas aí talvez exista uma falha, a meu ver, na criação do Estatuto, bem lembrado, que é o famoso artigo 37, o inciso 4 do artigo 37, não é isso? Que fala que a qualquer momento o Conselho pode destituir o presidente do Conselho Diretor por ele instituído. Basta ter 2/3 de votação. Não ficou algo muito aberto para, o time está indo mal, a instituição está indo mal, e como troca-se de treinador, trocar o presidente. Não ficou esse artigo, não ficou muito vago, muito aberto, muito escancarado para se trocar o presidente? Não. Na verdade, você tem que fazer uma interpretação conjunta com outros artigos do Estatuto. Sim. Veja que a gente está falando de uma destituição de presidente. O associado, pelo Estatuto do Vitória, tem todos os direitos garantidos de contraditório, de ampla defesa. Como é que o presidente do clube, que é o órgão máximo da direção, poderia ficar à mercê de simples colheitas de assinatura de 2/3 de conselheiros? Então, na verdade, você tem que fazer uma interpretação conjunta do Estatuto. E o Estatuto ele é bem claro nesse sentido. Para você destituir um gestor de futebol, ele tem que estar enquadrado nas questões de gestão temerária ou irregular, né? Onde você tem que efetivamente comprovar, motivar o pedido e comprovar as irregularidades com substância. Esse processo ele passa por uma análise do Conselho Fiscal, que vai efetivamente cruzar essas informações. Você vai permitir que o gestor possa se defender. Então, é um procedimento que ele está estabelecido no Estatuto, mas se você olhar isoladamente o artigo 36, talvez deixe essa margem de dúvida. Isso aí é uma outra situação que eu sempre defendo e defendi na época da reforma do Estatuto. Não existe estatuto perfeito. A gente não vai construir nenhum modelo ideal. Nós temos que construir o melhor modelo para este momento do Vitória. O regimento interno nunca existiu no Conselho Deliberativo do Vitória. A gente está construindo através das comissões participativas. Hoje o Vitória tem 14 comissões participativas,
onde conselheiros Em várias esferas, né? em várias esferas, onde conselheiros e associados e torcedores do Vitória, a gente fez uma abertura de cadastro, onde o torcedor mostrou currículos maravilhosos. Esse é um projeto que me dá muito orgulho, nunca existiu no Vitória. Hoje você tem comissão jurídica que tem feito um trabalho maravilhoso, regimento interno, regimento da Artêmio Valente. Artêmio Valente, você dava a condecoração, não existia um critério. Hoje a gente vai deixar um projeto, uma coisa estruturada. Você não vai ficar à mercê de políticas ou de meros benesses a quem quer que seja. Hoje você valoriza mais a Artêmio Valente, né? Você tem a comissão de pesquisa e extensão. A gente está levantando todas as documentações do Vitória. Uma coisa bonita que está se perdendo lá dentro. A sala de troféus do Vitória está sendo reformulada com a ajuda de conselheiros, com a ajuda de torcedores que estão lá dando o seu tempo, seu amor ao Vitória. Então, assim, isso é muito importante. Então, voltando para não perder a linha de raciocínio, é um processo muito complexo. A destituição do presidente é complexo, não é... numa primeira leitura mais apressada, parece que se você reunir 2 terços de assinatura, o presidente está destituído. Não é assim. Em hipótese alguma. Agora, Paulo, uma outra questão que está acontecendo muito no Vitória é o seguinte. A percepção de fora, e eu queria que você confirmasse, de que existe um colegiado de que interfere muito nas decisões do presidente Ivan de Almeida. Você que está lá, é presidente do Conselho Deliberativo, você concorda que existe isso? Se sim, por que você acha que acontece? Não, na verdade, o sistema do Vitória ele é presidencialista. A decisão final tem que ser do presidente. Né? Agora é óbvio que o presidente, eventualmente, ele tem afinidade com o conselho diretor, com uma pessoa que veio do grupo político dele. Isso é normal, você consulta, você ouve, mas todas as decisões, elas são de responsabilidade de Ivan de Almeida. O futebol, a gestão de diretoria, por mais que exista um colegiado que você ouça, a gestão é presidencialista. Ele sofre pressão desse colegiado ou só houve opinião? Não, eu não vejo assim, pelo que eu participo de algumas situações, eu não vejo nenhum tipo de pressão. Eu vejo uma conversa onde o presidente no final toma a decisão dele. Ele é responsável pela gestão. Não pode ser diferente. A gente não pode entregar o futuro do Vitória a um colegiado. O sistema é presidencialista. Se isso está acontecendo, ele está errado. E tem que deixar de acontecer. Mas eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado, que as decisões são de Ivan. E o Conselho está sempre observando isso também, né? Faz parte do papel do Conselho também. O Conselho está atento a tudo. Hoje eu tenho um Conselho que me dá muito orgulho. E para os mais velhos, tem uma resistência grande. E a gente muitas vezes é taxado de conselheiro novo, de menino. Porque pela maneira como era o Conselho... Qual é a sua idade, antigamente? Hein? Qual é a sua 35 idade? anos. Então... Então, assim... Deu 36, Mas eu tenho muito orgulho do meu conselho. Eu acho que o conselho do Vitória, ele traz uma mudança que vai ficar para a história. Talvez daqui a 10, 15 anos se lembrem desse primeiro conselho, porque a gente está quebrando paradigmas. É até uma pergunta do nosso seguidor aqui, Rafael Bandeira, aqui no Facebook. Aquela pergunta do jeito que o povo gosta? Pergunta do jeito que o povo gosta, no oferecimento da Skin. Que ele está perguntando justamente, as atitudes e deliberações do novo conselho estão incomodando gente que se acha dona do clube? Essa é a grande verdade, porque, veja, a gente passou de uma cultura no Vitória onde as decisões, por você ter um conselho que era formado junto com o conselho diretor, o Vitória nunca teve eleição direta. Né? Foi uma eleição indireta que foi direta, mas nunca teve esse ambiente político. A gente vinha de uma situação onde as decisões eram encomendadas de cima para baixo, enfiadas goela abaixo. Hoje, qualquer gestor... E continuadas. E continuadas. Né? Então, hoje, por que Ivan está sendo motivo de muita análise? Porque a transparência, ela traz ao mesmo tempo muito conhecimento para os conselheiros, para a torcida, que nunca existiram. O balanço financeiro do Vitória, que hoje é publicizado trimestralmente no site do clube, gera esse desconforto. Mas eu vejo isso com muita naturalidade. Isso é bom, porque se algo está errado nos 3, 4 primeiros meses, há tempo de consertar. Há tempo de você corrigir rumos. Antigamente, você ia até o final, você não sabia. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Conselho Fiscal, a gente recentemente aprovou as contas do exercício anterior. Quando eu fui buscar o histórico dos pareceres do Conselho Fiscal, né, eram 2 páginas. Vitória S.A. não era tratado, contratos de Globo não eram tratados. Era uma coisa assim muito frágil. Não vou dizer outra, mas frágil. Então, assim, esse conselho, ele traz substância, ele traz algo novo, e eu acho isso bom. O parecer do Conselho Fiscal da aprovação de contas de Raimundo Viana teve 15 páginas.
15 páginas de um trabalho diário, onde conselheiros independentes, nosso Conselho Fiscal hoje é formado por auditores da Receita Federal, auditores do Estado, advogados, empresários de bem-sucedidos, não é um conselho fiscal indicado pelo presidente, onde você botava pessoas da sua confiança para blindar a informação. Para lhe fiscalizar e não lhe fiscalizar direito. Então, assim, eu tenho muito orgulho do que a gente está construindo e eu creio que isso vai ficar. Esse é um legado que esse Conselho do Vitória vai deixar para a eternidade. E eu, fazendo parte desse momento, me dá muito orgulho. Porque existe uma concepção no Brasil que a oposição é vista como algo ruim, como algo que visa o mal do clube. A oposição está ali para fiscalizar, opinar, criticar e até elogiar, dizendo, concordamos com vocês estão no caminho certo. E hoje o Vitória está crescendo como instituição, como clube, a partir do momento que você tem correntes contrárias dentro do clube, mas que não visam mal, mas que fazem tudo isso, que ajudam o clube a crescer. O problema é que o torcedor às vezes mistura algumas coisas, que o crescimento do clube fica atrelado ao futebol. E quando o resultado não vem, surge essa instabilidade política também. Todo mundo vai para o mesmo saco, né? Infelizmente o futebol é a mola propulsora do processo. Você citou o Vitória S.A. Que situação está o Vitória S.A.? Existe, de fato, uma dívida grande atrelada ao Vitória S.A. que, por conta de uma separação entre Esporte Clube Vitória e Vitória S.A., é como se ela fosse jogada para debaixo do tapete? E como é que pode ser contornada essa dívida, já que aparentemente ela foi esquecida por um tempo e agora precisa ser tratada? Né? Não, na verdade existe. É como você falou, as gestões passadas tratavam como... Eu era conselheiro nas gestões anteriores e eu não tinha conhecimento do Vitória S.A., achava que estava tudo tranquilo, que era zerado. Né? E essa gestão hoje, ela bota o dedo na ferida e traz para o torcedor e o associado a real situação do Vitória. Então hoje o Vitória, Esporte Clube Vitória e Vitória S.A. tem uma dívida considerável, mas graças a Deus o Profut veio aí e a gente está num parcelamento que a gente é obrigado a cumprir. O Vitória já aderiu ao Profut? Já aderiu ao Profut, tá se pagando, mas é uma dívida alta que foi jogada no Vitória S.A., né? Não vou entrar no mérito disso aqui, que não me cabe, mas é uma coisa que sempre foi tratada como se o Vitória não tivesse débito. Ordem de quanto essa dívida? O Vitória S.A. algo em torno de 60 milhões. 60 milhões com o Vitória. A gente está falando de um Vitória S.A. Esporte Clube Vitória, algo em 90. Então, assim, essa é a dívida geral do Vitória. Geral do Vitória, quando você fala tudo. Tudo. 90 milhões milhões de S.A. reais. Esporte Clube Vitória, que está no Profut. Hoje a dívida do Vitória está controlada no Profut. Mas o Vitória S.A. era uma caixa preta. O contrato da Globo era uma caixa preta. Hoje a gente discute dentro do conselho. O conselho hoje pede documento, pede contrato. Vem cá, meu amigo, Ivan, explique aqui. O organograma do clube é no Conselho Deliberativo. Então, assim, esse pessoal da velha guarda tem um choque de gestão. E aí é muito fácil dizer, um bando de meninos. Eu tenho orgulho de ser menino, porque se eu estou trazendo isso para o Vitória e meus conselheiros estão fazendo isso, eu tenho muito orgulho, porque a gente está efetivamente pregando o que a gente sempre defendeu. Transparência, democracia e profissionalismo. Isso é uma tendência que não tem mais como voltar atrás, né? Assim, o clube que não visar isso, essa transparência, essa modernidade, com certeza a gente está vendo aí, vai ficar para trás, né? Agora, você acha que a democracia, de certa forma, por conta desse momento conturbado, está saindo um pouco arranhada, até porque tem muitos torcedores que reclamam, que estão reclamando disso? O que é que você acha, assim, na sua visão? Eu acho que a democracia é isso aí, é o preço que se paga pela democracia. Eu vou defender sempre a democracia. Dentro do meu conselho, sempre a maioria vai ter o meu apoio. Eu não tenho voz própria, eu sou um intermediador do meu conselho deliberativo. E a democracia é isso. Se o associado do Vitória escolheu o Ivan de Almeida para conduzir o destino do clube nesse mandato de 3 anos, a gente tem que deixar ele trabalhar e fiscalizar, ficar em cima, se tiver coisa errada, voltar para o rumo, né? Não prejudicar a instituição com contratos que vão comprometer a gestão por longos tempos. Isso aí a gente tem que fiscalizar sempre, em qualquer um. Agora, em 4, 3 meses, você deixar que ambiente político ou resultado de futebol contamine esse ambiente, no mínimo, uma falta de técnica do presidente do conselho. Imagine se eu fosse estimular isso daqui para frente. Perdeu 3 e vou fazer um movimento para destituir o presidente. Não ia ficar um presidente do Vitória. Bom, antes de a gente ir pro segundo tempo, eu vou deixar uma pergunta aqui, oferecimento skin, do jeito que o povo gosta, que você vai responder no nosso segundo tempo. A pergunta do Rafa Bandeira. Ele pergunta o seguinte: o conselho teve fundamental importância na saída de Sival Vieira? Essa pergunta ele vai responder no segundo tempo
no nosso Papo Categoria com o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Paulo Catarino.